Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? A gente vai para a aula de sistema endócrino agora, que vale uma boa revisão para a nossa prova. E aqui é super importante tu conhecer as principais glândulas do nosso organismo, os hormônios que elas produzem e ainda qual é a ação destes hormônios. E por isso a gente vai trabalhar nesse sentido. E eu vou dividir essa parte de sistema endócrino em duas aulas para ela não ficar muito longa, não ficar muito extensa e facilitar o teu acompanhamento, a tua análise aí, tá ok? Então organiza o teu material, organiza o teu cantinho de estudos aí, pega o teu mate, a tua água, o teu café, o velho ha-ha-ha, e depois da vinheta, vem comigo e vamos tocar-lhe ficha. Quando a gente fala do sistema endócrino, lembra que junto com o sistema nervoso, ele tem a função de integrar os diferentes órgãos, os diferentes sistemas do nosso organismo em busca do equilíbrio metabólico, em busca daquilo que nós chamamos de homeostasia. O sistema nervoso ele consegue isso a partir da transmissão de impulso nervoso. O sistema endócrino vem a partir da ação de hormônios. Esses hormônios têm uma composição química extremamente variada, alguns são lipídios, outros são proteínas, outros são simplesmente aminoácidos, então a composição varia bastante. Mas um fator importante, e até de tu observar a partir dessa ilustração, é que hormônios são sempre liberados na corrente sanguínea. E eles dependem da corrente sanguínea até atingir as suas células-alvo. Então essa resposta ela é lenta, ela não é instantânea. Tá? E, ao mesmo tempo, é de longa duração. Isso é sempre importante para a gente traçar um comparativo com o sistema nervoso. A nossa primeira glândula aí do material é a glândula pineal. Ela não vem aparecendo muito nas provas, mas por um estalo aí, acho que merece uma atenção. Em função do que vem se discutindo hoje, até mesmo como tecnologia, e tu já vai entender o porquê. A glândula pineal, ela fica localizada na região encefálica, e ela é responsável pela produção de um hormônio chamado de melatonina. Popularmente, esse hormônio é conhecido como o hormônio do sono, porque ele que regula basicamente o nosso ciclo circadiano, aquele ciclo de sono e de vigília. O ciclo do dia e da noite no nosso organismo. E por quê? Porque este hormônio ele é produzido a partir de uma influência muito direta da luz. E o que nós podemos destacar aqui, esquematizar de uma forma muito direta? Quando nós temos uma baixa intensidade de luz, e aí a gente pode pegar num período do dia à noite, ou ao longo do ano no inverno, que nós temos menor intensidade luminosa. Então, quando nós temos uma redução na intensidade de luz, isso estimula a glândula pineal a produzir uma maior concentração de melatonina. E produzindo uma maior quantidade de melatonina, isso acaba ativando o nosso sono. Acaba ativando o nosso sistema nervoso autônomo parasimpático. Lembra que ele está associado a repouso, a recuperação? Pois é. E tu já deve ter lembrado, né, já deve ter ouvido, perdão, o seguinte ditado: vai dormir para crescer. E por quê? Quando a gente aumenta a nossa produção de melatonina, isso acaba estimulando a produção do hormônio GH, que é o hormônio de crescimento. Então, realmente, a gente tem a maior produção desse hormônio e está relacionado diretamente ao crescimento. Tudo bem? E aí hoje se faz suplementação, inclusive, com melatonina. Nas farmácias tem cápsulas de melatonina que a gente pode buscar a suplementação a partir do repouso, né, buscando uma recuperação e um sono melhor. Claro que com uma prescrição, uma orientação médica, tá bem? Já o inverso vai ser verdadeiro, ó. Quando a gente aumenta a intensidade luminosa, no período do dia, a gente pode pensar durante o dia mesmo, ou ao longo do ano no período de verão, onde nós temos maior intensidade de luz, isso inibe um pouquinho a produção de melatonina. E diminuindo a produção de melatonina, a gente ativa o nosso sistema de vigília.
E aí ativa lá no sistema nervoso o autônomo simpático. Tranquilo? Até por isso, num dia com sol, um dia ensolarado, a gente fica mais ativo, a gente fica mais, né, ativo realmente, mais disposto. E olha aquela imagem que eu coloquei ali, ó. A luz azul é a principal inibidora na produção de melatonina. Por isso, se tu pegar no teu celular, tem um filtro de luz azul, ou simplesmente filtro noturno. Se tu ativar ele, ele fica com uma tela mais amarelada, porque reduz a incidência, né, a emissão de luz azul, que é o principal inibidor de melatonina. E aí isso pode fazer com que tu não tenha tanta insônia. Hoje, nos óculos, tem um filtro para luz azul, que reduz o desconforto de quem fica muito tempo frente a um computador, a um tablet e ao próprio celular. Tá? Então, por isso eu estou destacando. É uma novidade aí tecnológica para reduzir um pouquinho isso. Porque a gente sabe que falta de sono pode estar associada à depressão. Então, um dos grandes problemas hoje na nossa sociedade mundial, né? Então, vale a pena ficar um pouquinho ligado quanto a isso, tá bem? A nossa segunda glândula aqui na aula é a hipófise. E tu vai pegar o teu marca-texto e vai destacar ela bem grande. É uma das mais cobradas, até porque ela está associada a vários e vários hormônios, tá? Então vamos lá. Quando nós falamos da hipófise, ou também chamada de glândula pituária, ela também está localizada na nossa região encefálica e ela vai ser dividida para nós em duas grandes porções. A primeira delas é a adenohipófise. A adenohipófise, se a gente for na anatomia, ela está localizada na porção anterior da hipófise. Lembra, adenohipófise anterior. Lembra do A de adeno, A de anterior. Tudo bem? Essa porção tu vai destacar nas tuas anotações, que é a porção produtora de hormônios. Todos os hormônios que a adenohipófise secreta na corrente sanguínea são produzidos por ela mesma. E todos esses hormônios são ditos tróficos. O que significa isso? Hormônios tróficos são aqueles que influenciam o funcionamento de uma glândula, tá? Então, olha só. O primeiro desses hormônios é o hormônio tireotrófico, ou chamado simplesmente de TSH. Esse hormônio, ele é produzido pela adenohipófise, é lançado na corrente sanguínea e vai estimular a nossa tireoide a produzir os seus hormônios, o T3 e o T4. Então, a função do TSH é estimular a função da tireoide. Outro hormônio produzido pela adenohipófise é o adrenocorticotrófico, ou ACTH. Olha o nome, adrenocorticotrófico. É um hormônio trófico, então, porque estimula uma glândula e estimula as adrenais ou suprarrenais, como tu preferir chamar. E mais especificamente estimula a porção do córtex, que é responsável pela produção dos hormônios corticoides e os androgênios. Então, o ACTH estimula o córtex das suprarrenais a produzir corticoides e androgênios. Outro hormônio que é produzido pela adenohipófise são os hormônios gonadotróficos. Estimulam as nossas gônadas. Gônadas são as glândulas sexuais, testículos, ovários. E aí tem dois hormônios gonadotróficos para a gente conhecer. O hormônio folículo estimulante, ou simplesmente chamado de FSH, que vai estimular a produção de gametas nos testículos e nos ovários. E nós temos o hormônio luteinizante, ou chamado de LH, que vai estimular a nossa produção de hormônios sexuais, como progesterona, testosterona e os próprios estrógenos. E no organismo feminino, o LH, ele estimula também a ovulação. Tá ok? E ainda nós temos como um hormônio produzido pela adenohipófise o hormônio somatotrófico, chamado também de GH ou simplesmente de hormônio do crescimento, porque realmente está associado ao crescimento do indivíduo. Esse hormônio, pessoal, ele é um hormônio anabolizante, então ele estimula reações de construção, ele estimula reações de síntese, principalmente associadas ao nosso sistema esquelético. Estimula a síntese proteica, por exemplo.
E isso é fundamental para o crescimento de um indivíduo. Só que para ser um hormônio trófico ele tem que estimular uma glândula. E ele estimula o nosso fígado a produzir um hormônio chamado de somatomedina, que daí vai ter essa ação anabolizante diretamente, tá ok? A nossa maior produção desse hormônio acontece na fase de infância, né, na fase de adolescência. Lembra que a gente costuma falar que o indivíduo cresce até os 18, 21 anos de idade. É onde nós temos a alta produção, depois reduz. E por que isso é importante? Se a gente pegar na fase da infância, é muito comum tu olhar para uma criança num dia e daqui um mês tu olha, ela deu uma baita espichada, né? E aí parece que a criança emagreceu. Não, ela espichou, ela cresceu. E por quê? Esse hormônio ele estimula a rota de gliconeogênese e de lipólise, estimula a degradação de lipídios, estimula a degradação e formação de novos compostos aí. Para ter uma maior disponibilidade de energia, porque quanto maior a taxa de crescimento, maior é a necessidade metabólica das nossas células. Então por isso é muito comum tu olhar para a criança e ela de uma hora para outra deu uma espichada, literalmente. Isso é a ação do GH. E isso acontece na infância. Não adianta com 30 anos a criatura, quero crescer, fazer suplementação de hormônio de crescimento. Não vai adiantar. Sistema esquelético não está pronto para isso. Tá ok? E aí, só como eu tinha citado antes, esse hormônio é trófico porque estimula o fígado a produzir a somatomedina, que vai estimular o crescimento do nosso sistema esquelético, nas cartilagens, dos ossos e dos nossos músculos. Beleza? Bueno, na infância, a gente pode ter a produção normal desse hormônio, mas a gente pode ter um quadro de deficiência. E a deficiência de hormônio de crescimento vai caracterizar o quadro chamado de nanismo hipofisário. E aí o cara vai ter uma deficiência no seu crescimento. Já o excesso desse hormônio de crescimento vai causar o quadro conhecido como gigantismo. Mas isso na infância. Por que é importante tu ficar ligado nisso? Pode acontecer o excesso desse hormônio na fase adulta, por uma disfunção da tua hipófise. E aí isso vai caracterizar um quadro chamado de acromegalia, onde regiões com grande quantidade de cartilagem, como região das maxilas, as orelhas, o nariz, as mãos, os ombros, todas as regiões com articulação, é onde nós temos grande quantidade de cartilagem e naturalmente vão sofrer um crescimento. E o último hormônio trófico que é produzido também pela adenohipófise é a prolactina, ou hormônio mamotrófico. Esse hormônio ele estimula o crescimento e o desenvolvimento das glândulas mamárias, que numa mulher acontece durante a infância ali, no período da puberdade, da adolescência, e também durante um período gestacional. São os momentos onde a gente passa a ter essa maior produção do hormônio chamado de prolactina. Esse hormônio, além de estimular o crescimento e o desenvolvimento das glândulas mamárias, ele estimula a produção de leite. E aí é interessante que a sucção do leite pela criança é um estímulo para a produção desse hormônio. Então, quanto mais a criança mamar, mais a mulher vai estar produzindo prolactina e, naturalmente, mais ela vai estar produzindo leite. Então, se completa um ciclo aí vicioso, né? Criança mama, estimula a produção de prolactina, estimula a produção de leite e assim a gente vai mantendo isso. No momento que a mulher começa a amamentar de forma mais espaçada e reduz então essa sucção, isso naturalmente reduz a produção de prolactina, que naturalmente vai levar a uma redução na produção de leite. E existe um quadro que é conhecido como amenorreia da lactação. O que significa isso? Quando a gente tem uma alta produção de prolactina, eles inibem, essa alta produção de prolactina inibe a síntese dos hormônios gonadotróficos, do FSH e do LH. Então a mulher, quando está amamentando, teoricamente, ela está produzindo muita prolactina. E se ela está produzindo muita prolactina, ela baixa a produção de FSH, então ela não produz gametas, e ela baixa a produção de LH, então ela não ovula. Então isso é como se fosse um anticoncepcional natural. Evolutivamente é uma estratégia para inibir que essa fêmea venha a se reproduzir novamente e assim ela consiga dar atenção
a sua prole ela consiga dar atenção ao seu filhote. Beleza? Então, claro que isso tem situações e situações, né? Não dá para a gente manter isso como algo 100% eficaz. A mulher tem que estar amamentando exclusivamente pelo peito e com uma frequência bastante grande. E agora a gente vai falar um pouquinho da segunda porção da hipófise, que é conhecida como neurohipófise. A neurohipófise está localizada na região posterior da hipófise. E tu vai destacar bem grande que ela é dita a porção secretora de hormônios, porque ela não produz nada. Todos os hormônios que a gente vai relacionar à neurohipófise acabam sendo produzidos pelo hipotálamo. Então o hipotálamo produz esses hormônios, direciona para a neurohipófise, que vai armazenar eles e vai secretar. Então, de novo, neurohipófise não produz hormônios. Ela só armazena e secreta os hormônios produzidos pelo hipotálamo. E são dois, o hormônio antidiurético e a ocitocina. A gente começa falando do hormônio antidiurético, ou conhecido como ADH, que atua diretamente no controle hídrico, no controle osmótico do nosso organismo. Regula literalmente a quantidade de água no nosso corpo. Porque ele atua lá nos nossos rins, estimulando a reabsorção de água nos néfrons. Isso significa que quando tu produz o ADH, tu retém água no teu organismo. Por isso eu coloco aqui no nosso esquema, ó, que aumenta a volemia. O que é essa volemia? Aumenta a quantidade de água no teu sangue, porque tu retém água, e ao mesmo tempo reduz o volume de urina, porque é como se tu estivesse retirando água da tua urina. Tudo bem? Então a tua urina vai ser mais concentrada quando tu produzir o ADH. E ao mesmo tempo, esse hormônio antidiurético ele promove a constrição de vasos sanguíneos. Reduz o calibre de um vaso sanguíneo. E reduzindo o calibre de um vaso sanguíneo, aumenta a pressão arterial. Por que isso é interessante? Muitas pessoas hipertensas, elas fazem o controle da pressão arterial tomando diurético. Tomar um diurético, tu inibe a ação do ADH. E aí, se tu não tem a produção do ADH, tu não tem o estímulo para a contração dos vasos. Então, eles ficam mais relaxados. Ficando mais relaxados, aumenta o calibre do vaso sanguíneo e isso reduz a pressão arterial. Então, é uma forma tranquila de se buscar esse equilíbrio. E aí chama a atenção que a deficiência desse hormônio é um quadro chamado de diabetes insípidos. Como consequência, o indivíduo acaba perdendo muita água, então ele produz muita urina, ele acaba ficando desidratado, e como um sinônimo de desidratação, a gente tem a sensação de sede, né? Sempre associa sinônimos: desidratação, sede. Falou em sede na prova, tu sabe que o cara está desidratado. Então fica num ciclo vicioso, ele produz muita urina, urina com muita frequência, se desidrata, fica com sede, bebe muita água, então fica nesse ciclo vicioso, numa diabetes insípidos, o que acaba dificultando até mesmo o diagnóstico. Depois nós temos a ocitocina, que popularmente é conhecida como hormônio do amor. Outro hormônio produzido pelo hipotálamo e secretado pela neurohipófise. Esse hormônio acaba atuando na musculatura não estriada, na musculatura lisa do nosso corpo. E aí a gente pode pegar situações como atuando no útero, num trabalho de parto, as contrações do trabalho de parto são estimuladas por ocitocina. As cólicas menstruais, o orgasmo, é tudo desencadeado por uma alta produção de ocitocina. Ainda, a ocitocina atua nas glândulas mamárias, estimulando a contração da musculatura lisa das glândulas para promover a ejeção do leite. Só cuida, por favor. Prolactina é produção de leite. Ocitocina é a ejeção, é a saída do leite. Tá ok? E ainda a gente pode associar ao cuidado parental, ao cuidado dos pais com a sua prole. Então, por exemplo, aves e mamíferos é que apresentam esse cuidado parental de forma bastante característica. Então a gente pode associar que esses animais
tem uma maior produção de ocitocina. Quanto maior a produção de ocitocina, maior é o cuidado parental. Tá ok, pessoal? Aqui a gente vai parar por esse ponto nessa aula. Então dá uma organizada nas tuas ideias, nas tuas anotações. E eu te convido para assistir já o nosso próximo vídeo, onde a gente vai dar sequência ao estudo do sistema endócrino, falando um pouquinho da tireoide, das paratireoides, do pâncreas e também das suprarrenais. Tá ok? Até lá. Tchau, tchau.